Em nome de Jesus, as crianças podem subir. Vamos receber nessa noite nosso pastor Márcio Rocha. A graça e a paz. Amém? Você está feliz? Eu quero convidar você para no próximo domingo, tanto no culto das 9h30 quanto no culto das 18h30, nós vamos receber o pastor Mateus Soares, que é da igreja lá de São José dos Campos, a igreja do pastor, igreja da cidade, né? É a igreja da cidade. Ele vai estar aqui conosco, é um homem de Deus, irmãos, não falte. E não pense que ele vai pregar a mesma mensagem à noite, porque não vai ser uma mensagem de manhã e outra mensagem à noite. Então, eu, se fosse você, me esforçava um pouquinho para estar aqui no próximo domingo. Vai ser uma bênção. Quem aqui sabe que começou 21 dias de jejum? Quem não sabia? Não sabia. Nós começamos hoje 21 dias de jejum, pela nossa casa, pela nossa família. Já estava naquele nosso folderzinho que entregamos no começo do bimestre. Pastor, como é que faz o jejum? São 12 horas de jejum e você está livre, né? Fazendo 12 horas. Você pode de uma refeição a outra ficar 12 horas sem comer. Você pode de meia-noite a meio-dia, você pode de meio-dia a meia-noite, de 8 às 18, de 16 até 8 horas da manhã do outro dia. Você fica à vontade. Mas um dos propósitos também é que durante a madrugada você levante para um clamor da madrugada. Amém? Eu vou orar, meia-noite eu vou estar orando. Meia-noite não é horário de vampiro, é viração do dia. Meia-noite eu vou estar orando, clamando pelos meus alvos. Quem crê que vai ter milagre dentro da sua casa? Então, meu irmão, e se esforça, ok? Se você tiver alguma dúvida sobre o jejum, pode vir perguntar aos pastores. Se você toma remédio, pastor, toma remédio, não posso jejuar. Não tentarás o teu Deus, ok? Tem gente que não pode jejuar. Jejua de alguma coisa que você acha que vai te fazer falta, você fica aí à vontade, que eu tenho certeza que vai acontecer um milagre. E mais do que isso, eu queria que você, vivendo um milagre, você pudesse mandar, né, esse testemunho. Por exemplo, começou hoje, eu recebi um testemunho, e eu quero ler para você. Olha a vitória com o primeiro dia de jejum. Deus é bom, né, cara? Eu não sei o que esses caras fazem, que no primeiro dia já saiu, Deus já abençoou. Primeiro dia de jejum. E olha que coisa interessante, pastor Sérgio. Eu fiz um propósito que esse mês eu vou voltar a ser dizimista fiel. Olha o propósito que o cara fez. Esse mês vou voltar a ser dizimista fiel. E aí, quando acabei de orar, entregar o meu jejum, um amigo, onde ele faz ambulância, me ligou para me passar vários plantões esse mês e para falar que eu vou ficar revezando no Corcovado em julho. Deus é fiel. E esse menino, ele acabou de se formar em medicina. E segundo ele, para entregar o CRM, o CREMERGE, ele demora um pouquinho. Aí para finalizar, ele falou assim: pastor, primeiro dia de jejum, e o Conselho Regional de Medicina já marcou para entregar a minha identidade no CREMERGE. Amém? Primeiro dia de jejum, o cara entregou, já recebeu o telefonema. Olha que desafio, você fiel no dízimo de oferta. Quando a bolada entrar na mão dele, ele vai ser provado. Amém? Deus é assim, meu irmão, Deus é fiel. E de quem mais eu vou ler testemunho aqui? Deixa eu ver, de quem mais eu vou ler testemunho? Levanta a mão e diga assim: o Senhor vai ler meu testemunho. Vai, declara. Diga para mim, vai, pastor, o Senhor vai ler o meu testemunho. Você que está na internet, escreve aí: o Senhor vai ler o meu testemunho. Amém? Glória a Deus. Deixa eu liberar uma palavra para a sua vida nessa noite. Se você crê, você toma posse. Se você não crê, você não tome posse. A sua casa é um lugar propício para um milagre acontecer. Diga comigo: a minha casa... Não, diga para você acreditar. Eu não preciso acreditar, você que tem que acreditar. Diga: a minha casa é um lugar propício para um milagre acontecer. Vai ter milagre dentro da nossa casa durante esse mês de junho. Amém?
Diga comigo, não vou desistir de viver um milagre na minha casa. Esse é o tema da palavra. Diga comigo, não vou desistir de viver um milagre dentro da minha casa. Abre comigo a Bíblia em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. A partir do verso de número 49. Lucas 8, a partir do verso de número 49, diz assim: Jesus ainda estava falando, quando chegou da casa de Jairo um empregado, que disse: Senhor Jairo, a sua filha já morreu, não aborreça mais o mestre. E Jesus, ouvindo isso, disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé, ela vai ficar boa. Olha para quem está do teu lado e diga como profeta: não tenha medo, tenha fé, o milagre vai acontecer na tua casa. Posso continuar? Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrasse com ele, além do pai e da mãe da menina, além de Jairo e da sua esposa. E mais ninguém. Quem que entrou, irmão? Diga comigo. Jesus, os discípulos e só quem estava interessado no milagre. Eu acho que você precisa entender isso. Quem que Jesus chamou para dentro de casa? Os discípulos e só quem estava interessado no milagre. Primeira coisa que você precisa aprender: se você quer viver milagre dentro da sua casa, só convida para entrar na tua casa quem está interessado em ver milagre. Está aí ainda? Fala para o seu irmão, quem mandou você vir? Posso continuar? 52. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Verso 53, na versão que eu estou lendo, diz assim: aí começaram a caçoar dele, porque tinham certeza que a menina estava morta. Irmão, caçoa de qualquer um, menos de Jesus. Duvide de qualquer um, só não duvide do poder de Jesus, porque as coisas que são impossíveis para os homens, elas são possíveis para Deus. Amém? Posso continuar? Vamos lá. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto: menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida para ela. Essa é uma característica de que essa menina era crente. Quando acordou, dá comida para ela. Essa é a certeza de que essa menina era crente mesmo. Verso 56 para terminar. Então seus pais ficaram admirados, mas Jesus mandou que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Eu quero liberar uma outra palavra sobre a sua vida. O que vai acontecer dentro da sua casa vai deixar todo mundo admirado. Quem acredita nisso, dá uma salva de palmas mais uma vez ao Senhor. Aleluia. Eu preciso te fazer algumas perguntas e te levar a chegar a algumas conclusões. Conclusões essas que não são muito difíceis de chegarmos, porque elas fazem parte, talvez, do nosso dia a dia, fazem parte de algum momento da nossa história. Você já esteve em alguma situação onde você tinha certeza que ia melhorar, mas piorou? Você já esteve diante de alguma situação que você disse assim, ó, vai dar certo, e não deu? Nós já tivemos, por exemplo, um sentimento de que tudo piorou quando eu resolvi me posicionar. Quem já viveu isso? Foi só me posicionar. Rapaz, eu pensei que agora o negócio degringolou mesmo.
Era melhor ter estado ou ter ficado do jeito que eu estava. Mas foi só eu me posicionar, foi só eu acreditar, foi só eu ter a certeza, vai melhorar, que a coisa piorou. Deixa eu liberar uma palavra sobre o seu coração, algo que Deus gerou em mim, quando eu estava preparando essa mensagem. Perseverança é uma decisão que a decepção não quer que você tome. A perseverança é uma decisão que as nossas decepções não querem que a gente tome, porque todas as vezes que nós estamos decepcionados, a tendência é desistir. Sim ou não? É ou não é verdade? Então, a decepção, em algumas situações, vai me impedir de ser perseverante. Eu tenho certeza que nunca aconteceu com você, mas quantas promessas nós já deixamos de lado, ou engavetamos, ou esquecemos, por conta de decepções? Quantas promessas de Deus? Quantas coisas nós já abandonamos no meio do caminho, no meio da nossa trajetória, por conta de uma decepção? Me permita compartilhar com você essa história de Jairo, a situação que Jairo se encontrava. O texto diz, no comecinho dessa história, que a filha de Jairo se encontrava doente. Não era uma doença qualquer, mas ela estava doente a ponto de fazer o pai se levantar e ir atrás de Jesus. Não foi uma daquelas dores de cabeça que ela tinha na escola. Não foi uma canelada que ela deu correndo no recreio com a amiguinha. Não, a situação da filha de Jairo era uma situação difícil de se lidar, a ponto de fazer Jairo sair da sua condição, da sua posição, e ir atrás de Jesus. Por quê, pastor? Porque Jairo ouviu falar de Jesus e dos seus milagres. E quando Jairo sai de casa, Jairo sai convicto, ele sai decidido, ele tem a certeza que se ele conseguisse levar Jesus até a sua filha, ela ficaria curada. O que fez Jairo sair de casa para buscar Jesus era a certeza que, por conta dos milagres que Jesus fez na vida de pessoas, quando Jairo chegasse com Jesus naquela casa, a filha dele seria curada. Quando a gente escuta, por exemplo, esse testemunho, no primeiro dia, meu Deus, primeiro dia, algo que poderia travar, destravou, por conta de um posicionamento de alguém que conhece o princípio de ser dizimista e não estava executando esse princípio, não estava vivendo esse princípio, toma uma decisão: vou começar a ser dizimista. E de repente as portas começam a se abrir, de repente Deus começa a fazer com que pessoas convidem ele para alguma situação. Imagine isso. Ele só fez essa aliança de ser um dizimista fiel porque ele tinha convicção de que Deus sempre vai honrar aqueles que cumprem princípios. Quando eu escuto um testemunho desse, eu me animo. Primeiro dia, uau! Mas pode ser que amanhã não aconteça nada, pode ser que no outro dia não aconteça nada, pode ser que no 10º dia não aconteça nada, pode ser que no 15º dia ainda não aconteceu nada, e você vai ficar pensando assim: poxa vida, Deus tem os seus preferidos, Deus escolheu a vida daquele irmão e nada aconteceu. Pode ser que domingo eu leia 3, 4 testemunhos e o teu esteja incluído, mas se o teu não tiver incluído, e lá no 21º dia, pode ser que nada tenha acontecido. Mas nem por isso Deus deixou de ser Deus, e nem por isso Deus deixou de cuidar de você. Mas Jairo está aqui, com uma convicção. A convicção de que, se Jesus entrar na minha casa, o milagre vai acontecer. E depois de muita insistência, Jairo consegue encontrar Jesus e coloca para Jesus toda aquela situação. Olha, Senhor, eu gostaria muito que o Senhor viesse na minha casa, porque a minha única filha está doente, e eu não quero que ela morra. Eu creio que a tua presença vai fazer com que um milagre aconteça.
Só que nesse exato momento em que Jairo está diante de Jesus, nesse exato momento em que Jairo está compartilhando com Jesus da sua necessidade, achando que encontrei Jesus, vamos na minha casa e minha filha vai ficar sã, chega uma notícia. E qual é a notícia? Piorou a situação da tua filha. Ela não está mais doente, ela morreu. Você consegue imaginar o tamanho da decepção de um homem que saiu de casa, foi atrás de alguém que poderia curá-lo, mas no meio do caminho a coisa piora? Vamos tentar transferir isso para a nossa vida. Eu venho toda quarta, na verdade eu começo a semana no domingo de manhã, venho domingo à noite, ou venho apenas a um culto. Terça de manhã eu estou no culto da consagração, quarta eu estou aqui, enfrento o ônibus, enfrento chuva, enfrento o que for preciso, venho para o culto. Recebo os devocionais do pastor, escuto o programa às 5h30 da manhã, olha, eu estou ligadinho, leio a palavra, estou jejuando, mas a minha situação piorou. Ao invés de melhorar, ela piorou. É extremamente triste a situação que acontece com Jairo. A gente poderia usar até aquele ditado popular, nadou e morreu na praia. E foi exatamente isso que acontece. Jairo estava ali tão perto de Cristo, estava ali ouvindo, ele viu uma mulher ser curada, uma mulher que padecia 12 anos, ele viu essa mulher ser curada, e agora, de repente, o pai não chega em tempo hábil de socorrer a sua filha. Na verdade, Jesus não chegou no tempo certo para resolver aquela situação. Mas eu quero que você olhe para esse crente que está olhando para mim, com o zoião arregalado assim. Eu quero que você diga para ele assim: parece que acabou, mas Deus manda lhe dizer que só acaba quando Ele quer. Só termina quando Ele quer. Você crê nisso, irmãos? Hoje eu atendi uma pessoa e disse isso para ela. Ele falou: pastor, acabou. Eu falei assim: acabou por quê? Porque você quis? Acabou por quê? Porque as suas circunstâncias estão declarando. Eu falei: você recebeu o meu devocional hoje? No meu devocional eu coloquei: as circunstâncias que estão diante dos nossos olhos mentem sobre a nossa situação atual. Você quer ver uma coisa? Como que eu estou falando é verdade? Quantos aqui já estiveram em alguma situação que naquele momento falou: acabou? E que você hoje pode dizer assim: acabou nada, Deus virou tudo. Amém? Deus ainda é Deus que vira tudo, irmão. Deus ainda é Deus que muda tudo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele uma salva de palmas, a Ele toda adoração nessa noite. Só acaba quando Ele quer. Eu aprendi isso, só acaba, só termina quando Ele quer. Mas nessa noite eu quero te chamar a atenção para um fato nessa passagem. Numa frase que saiu da boca de alguém e que pode estar nos perturbando, que pode estar tirando a nossa paz, o nosso sossego, a nossa esperança. Foi a frase que aquele homem trouxe para Jairo: para de incomodar o mestre. Eu quero falar sobre essa frase, sobre essa questão. Em algumas traduções diz: não aborreça o mestre. É essa frase para mim que me chama a atenção nessa história. Uma frase que nós ouvimos todas as vezes que alguma coisa não dá certo: pare de orar. Porque o que é aborrecer o mestre? Aborrecer o mestre é continuar crendo. O que é não aborrecer o mestre? Não aborrecer o mestre é continuar clamando. Não aborrecer o mestre é continuar jejuando. O que esse homem diz assim: olha, para tudo. Não tem mais jeito. Para que ficar indo para o culto? Para que jejuar? Para que orar? Para que crer? Não aborreça mais o mestre. Hoje em dia, muitas pessoas se encontram nessa situação. E por que não dizer nós? Estamos buscando a Deus para uma direção,
Estamos buscando a Deus por uma cura, estamos buscando a Deus por uma libertação, estamos buscando a Deus por um sonho que Ele nos deu. Só que quando a gente compartilha com alguém, inclusive até alguns irmãos dentro da igreja, eu não posso fazer meia culpa. A gente tem a nossa fé, a nossa esperança e até mesmo os nossos milagres assassinados. Porque quem nunca ouviu, após contar para alguém, após estar com o coração latejando, latente, com fé, com esperança, disse para alguém: olha, Deus vai fazer, e ouviu a seguinte frase: isso não é para você não. Que é isso? Isso nunca vai acontecer. Você não está sonhando demais não? Você não está pensando grande demais não? Você não vai chegar a lugar nenhum. Ó, se acostuma com essa situação, que não vai passar. Se acostuma com esse momento, não vai passar. É assim mesmo. Alguns nasceram para o sol, outros nasceram para a lua. Você nasceu para a lua. Quantos de nós nos sentimos assim? Foi mais ou menos isso que Jairo estava escutando naquele momento. Ô Jairo, tudo bem, Jesus curou A, Jesus curou B, Jesus multiplicou, mas no teu caso, filho, vai para casa enterrar a menina. Jairo, no teu caso, para de incomodar. Eu já liguei lá para... Como é que é o nome daquela funerária? Pro Rio, não, como é que é? Rio, eu já liguei para Rio Pax. A Rio Pax já está indo para lá. Olha, Jairo, eu já comprei a urna para enterrar teu sonho. É assim que as pessoas fazem com a gente, quando elas não acreditam que o nosso Deus é poderoso para mudar histórias. Eu já encomendei tudo, está tudo pronto, coroa de flores, está tudo pronto. Era para o Sampaio, não era para você. Minam a nossa fé. Era isso que Jairo estava escutando naquele momento, quando disseram para ele não incomodar mais o mestre. Estavam querendo que ele desistisse do milagre. Afinal de contas, aos olhos humanos, nada mais poderia ser feito. A sua filha estava morta, e a solução era ir para casa, velar o corpo dela. Mas as pessoas se esqueceram de algo muito importante. Jesus está sempre pronto a nos surpreender. Ainda que seja no último minuto, ainda que seja no último instante, ainda que estejamos condenados como aquele ladrão, no último suspiro de vida, hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Quem anda com Jesus não se acomoda. Quem anda com Jesus sempre acredita que Ele a qualquer momento vai virar esse jogo. Amém? Amém ou não amém? Amém. Meu irmão, agora perceba uma coisa. Beth pode vir. Os músicos podem subir. Já. Já. Perceba uma coisa que pode fazer muita diferença na sua decisão de escolher com quem você quer andar. Quem trouxe a notícia para Jairo, tia Lili, era alguém que não havia visto nenhum milagre acontecer. Quem traz a notícia para Jairo estava envolvido com a tragédia, não com o milagre. Eu vou repetir. Vou repetir para você entender. Quem traz a notícia de que Jesus não pode fazer nada, não viu o milagre acontecer nenhum. Quem traz a notícia estava mais envolvido com a tragédia do que com o milagre. Posso continuar? Falta só um pedacinho. Posso?
Só um pedacinho. Me responda uma coisa. Você que declarou aqui que vai acontecer um milagre na sua casa. Você ainda continua acreditando que vai acontecer um milagre? Diga, minha casa é um lugar propício para o milagre acontecer. Me responde uma coisa. Você está mais envolvido com a sua luta? Você está mais envolvido com as notícias ruins? Ou você está mais envolvido com o seu milagre? Responda para você mesmo. Em que você mais crê? Na luta? Nas notícias ruins? Ou você está envolvido até o topo da cabeça com o seu milagre? Eu aprendi uma coisa, irmãos, e é uma verdade. Quem me conhece sabe que o que eu estou dizendo, digo a verdade e não minto. Eu aprendi e decidi a sair de perto de pessoas que só querem se envolver com tragédia. Eu quero andar com quem quer ver milagre. Por falar em milagre, nosso pastor Fernando já está em casa. Amém? Já está em casa. Talvez domingo ele já esteja aqui contando o testemunho dele. Amém? Glória a Deus. Eu aprendi a desejar andar com pessoas que querem ver milagre. Pastor, mas você já esteve diante de uma situação complicada? Agora eu posso falar, deixa eu abrir um parênteses. Quando eu e o pastor Fabrício, junto com os pastores, nós fomos visitar o pastor Fernando, nós entramos lá na sala vermelha. O pastor Fabrício chegou primeiro que eu, entrou. Aí o pastor Fabrício saiu, eu entrei. Eu olhei para o pastor Fernando, irmão, o pastor Fernando estava da cor de uma gema de ovo. Não estou exagerando não. Amarelo. Eu olhei para ele, falei, ei Fernandão, o que houve, rapaz? Está dando susto? Brinquei com o Fluminense, está querendo ser igual o Washington, coração valente, tricolor, apaixonado mesmo, né? E tal, e saí. Quando eu saí, a primeira coisa que o pastor Fabrício fez, olhou para mim e falou assim, tá amarelo, né? Falei, tá. E naquele mesmo momento, nós separamos, ficamos ali fora, e a gente estava conversando, e eu comecei a interceder, Senhor, tu tem que fazer um milagre. É coração, o cara está amarelo. E falei com Deus do jeito que eu estou falando assim, ele não pode ir para o saco. Se for para o saco, vai dar ruim. Irmão. E a gente começou a orar. E antes de sair dali, a gente orou. E a nossa oração fez com que tudo se movesse da maneira correta. Ambulância, transferência, não passou na frente de ninguém, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, vamos orar para Deus abrir uma porta. Tem gente esperando há mais tempo que a gente. Para o milagre acontecer, para a gente ser atendido, a fila tem que andar. Aprenda isso, a fila anda até chegar a sua vez. Não precisou acontecer nada disso, irmão. Não pulou à frente de ninguém, foi atendido no hospital, né, que eu nem sabia que existia, um centro cardíaco em Caxias. Contato com alguém, que alguém ligou, pode mandar para cá, a sala está vazia, não tem ninguém na fila, vem, chegou lá, fez o cateterismo e está em casa. Eu poderia, eu não sou médico, mas pela cor, por exemplo, visitei Sampaio, não estava amarelo, entrei para visitar Sampaio estava na cama, pregando o evangelho na cama, cheio de tubo, cheio de coisa ali, tipo um Robocop. Jesus ama vocês. Eu falei, Senhor. E quando eu cheguei lá, eu falei, vou encontrar o Sampaio morto. Estava pregando. Pastor Fabrício também quase bateu as botas. Não foi? Pastora Renata chorando. Pastor Fabrício. Aí eu disse para ele eu falei no ouvido dele assim, ó, se morrer, ela vai casar de novo. Aí ele, vou morrer não, pastor, vou morrer não. Eu falei, acho bom.
Eu falei para os diáconos, o óleo está escorrendo na cabeça dos pastores e vai alcançar os diáconos, vocês se cuidem. Ei, eu aprendi e decidi, porque é uma decisão, andar com alguém que reconhece a luta, mas acredita no milagre. Porque acreditar no milagre não é ignorar a luta, é acreditar no milagre. Politicamente, irmãos, nós estamos vivendo uma grande dificuldade. Estamos ou não estamos? Se você faz compra, você vai no mercado, você não sabe mais o que você traz. Mas eu quero me envolver com o que está diante dos meus olhos, ou quero me envolver com a palavra? E sabe o que a palavra diz? Que não faltará azeite nem farinha na panela daqueles que creem. Deus vai ficar multiplicando. A Bíblia diz que verá a diferença no dia da adversidade entre aquele que serve e aquele que não serve. Então eu tenho que ficar com o quê? Com a palavra, porque eu creio no milagre. Nós precisamos tomar decisões sérias de parar com andar com quem está envolvido com tragédia e andar perto daqueles que querem ver milagres, de pessoas que se envolvem com milagres. Levanta a tua mão que eu vou liberar uma palavra. O cheiro da má notícia não é maior do que o perfume do milagre que está vindo na tua direção. Notícia ruim tem cheiro, mas milagre tem perfume. Eu quero liberar aqui, a tua casa vai ser impregnada pelo perfume do milagre. Quem acredita, dá um glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Jesus percebe, e olha que coisa interessante, pastor Fabrício. Jesus percebe que o semblante e o coração de Jairo já tinha desfalecido. Não é mole, não é fácil. Não foi fácil para ele, Débora. Está ali, entusiasmado, com fé, com esperança. Não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. Irmão, como é que você se portaria? Como? Jesus percebe. E quando Jesus percebe, Jesus segura na mão dele e diz assim: não tenha medo, tenha fé, vai ficar tudo bem. Não é porque as coisas não estão dando certo hoje que vai determinar o nosso fim. Hoje pode ter sido um dia de choro, mas amanhã será um dia de riso. Aí a nossa mente humana pensa assim: meu Deus, como é que Jesus pode dizer isso? Afinal de contas, como é que alguém morta pode ficar boa? Só que naquele momento Jesus estava reacendendo a esperança no coração de Jairo. Mas para que a esperança acendesse, Jairo teve que crer contra o impossível. Jairo teve que crer contra as palavras do seu servo. Jairo teve que crer contra o diagnóstico do homem. Jairo teve que crer até mesmo contra si. Eu estou triste. Não tema, se anime. Vai ficar tudo bem. Eu posso garantir a você, sem medo de errar, que dentro da cabeça de Jairo estava um rebuliço. Minha filha está morta, Jesus manda eu me alegrar. Minha esperança foi embora, Jesus manda eu ter fé. Quando eu chegar em casa, eu vou encontrar um corpo na cama. Jesus está dizendo que ela está boa. O cara trouxe esse cara de confiança. Isso é um servo de confiança. Ele não ia brincar comigo. Mas Jesus está dizendo: tenha fé, se levante. Jairo teve que crer que Jesus poderia fazer algo. Jairo teve que crer, vencer dentro dele, que as coisas impossíveis, elas são possíveis para Deus. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Torne-se alguém que gera esperança no coração do seu irmão.
Torne-se alguém que as pessoas vão procurar. Ora aqui comigo. E a sua oração seja: vai virar, vai fazer, vai acontecer. Você não vai sucumbir. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Vamos lá, fica de pé. Eu queria que você procurasse alguém, saísse do seu lugar, procurasse alguém, desse um abraço nesse irmão e liberasse uma palavra de fé para ele nessa hora. Vai, sai do teu lugar aí. Não deixa ninguém sozinho não. Fica de pé, dá um abraço e libera uma palavra que vai acender fé nessa noite no coração do teu irmão. Vai, vai. Fala, faz isso, vai até alguém. Não deixa ninguém sozinho não, vai até alguém, irmão. Ah, já abracei um, abraça outro. Libera uma palavra que vai acender fé no coração dele nessa noite. Se Deus gerar no teu coração de orar por ele, ora por ele. Diga assim, vai mudar. Fala para ele assim, ó, fica de pé, fica firme, vai mudar, vai acontecer, já está acontecendo. Fala para ele, já está acontecendo. Oh, aleluia! 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 Pergunta para esse crente aí, você crê em milagre? Você crê em milagres? Pergunta para ele, irmão, você crê, você acredita em milagre? Vou terminar agora. 5 minutos para terminar. Quando Jesus chega à casa de Jairo, Jesus anuncia que a menina só está dormindo. Cara, que loucura. Que loucura, irmão. Jesus não estava na esquina. Jesus levou um tempo para chegar à casa de Jairo. E a gente sabe que fisiologicamente alguém que morre, nos próximos minutos ou nas próximas horas, o corpo não tem mais vida e está gelado. A musculatura está rígida. Começa a roxear nas extremidades. Jesus chega, tem um monte de gente chorando, está morta. E quando Jesus chega, ele fala, está morta não, está dormindo. Espera aí, ninguém dorme assim. Ninguém dorme e fica roxo, ninguém dorme e fica frio. Ninguém dorme e fica com cianose na extremidade. Ninguém dorme e fica assim. Tanto é que as pessoas, quando escutam ele dizendo, está dormindo, diz o texto que caçoaram dele. Caçoaram de Jesus. Zombaram de Jesus. Deixa eu te perguntar, aquilo que você deseja é motivo de zombaria dos outros? É ou não é? É. Se você diz assim, não, o meu milagre vai ser meu marido se converter, meu filho se converter, Deus mudar a história, as pessoas olham assim e falam assim, tadinha dessa criatura. Como é que é? Ela vai a sonhadora, tadinha. Essa família aí, vai sair o que dessa família? Vai sair o que desse lugar? Irmão, milagre bom é milagre que as pessoas zombam da gente. Porque quando acontece, eles vão ficar assim, como é que é? Comprou aquela casa lá? Ah não, Josué fez alguma coisa errada para comprar essa casa. Irmão, milagre. Milagre, as pessoas olham para a gente e falam assim, morreu, acabou essa história, e tu está de pé. Ué, não estava morto? Está lá. Não deixe que palavra alguma mine a sua fé. Sabe por quê? Porque quando tentarem te derrubar, é porque o milagre está perto. Quando a pressão começar, é porque o milagre está perto. Diga para o irmão que está do teu lado, está piorando? O milagre está perto. Estão zombando? O milagre está perto. Estão rindo de você? O milagre está perto. Jesus precisou tirar todo mundo de
de dentro de casa. Todo mundo. Zombador, sai de perto, que agora a festa vai começar. Segurou na mão da menina e falou assim: levanta. Meu irmão, levanta. Jesus não gritou ressuscita. Sabe por quê? Porque Jesus não vai contra a sua própria palavra. A menina não estava morta, ela estava dormindo. E se estava dormindo, ela precisava levantar e não ressuscitar. Diferente do vale de ossos secos. Ressuscita, estava morto, estava osso com osso. Jesus falou: ela não está morta, ela está dormindo. Então ele não mentiu quando falou sobre você. Ele não mentiu quando gerou no teu coração que essa situação ainda não terminou. Ele não mentiu quando disse: vou trazer teus filhos de volta. Ele não mentiu. Menina, levanta. Ele não falou ressuscita. Levanta. Deixa eu liberar uma palavra sobre você para encerrar essa mensagem. Não desanime do que Deus tem falado ao seu respeito. Creia somente e deixa Ele fazer o restante. A sua fé vai deixar você admirado com tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Olhe para o irmão e diga para ele mais uma vez: a tua casa. Diga: vai ser lá na tua casa. Diga: teus filhos. Vai ser com os teus filhos. Diga: teu marido, a tua esposa, vai ser com eles, porque a tua casa é um lugar propício para o milagre acontecer. Quem crê nessa palavra, dá um aplauso ao Senhor. Profetiza. Levante as tuas mãos e diga comigo assim, ó: coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Diga isso para o seu irmão. Olha para o irmão e diga para ele. Aponta o dedo e diga assim: e coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Pode o fruto da oliveira mentir? Pode o fruto da oliveira mentir? Ou o justo mendigar o pão? Mesmo assim eu confiarei em ti. Mais uma vez, vai, pode. Pode o fruto da oliveira mentir? Ou o justo mendigar o pão? E mesmo assim eu confiarei em ti. Porque coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Eu sei que se eu fizesse um apelo hoje à noite para você que muitas das vezes tem sido saqueado na sua fé e na sua esperança, todos nós estaríamos aqui. Porque existem dias que a gente não entende o porquê. Existem dias que a gente não entende o porquê. Eu digo para as pessoas que a pastora Marisângela é muito mais santa do que eu. Muito mais do que eu. Pode ter certeza disso. Ora mais que eu, lê mais a Bíblia do que eu, jejua mais do que eu. Para cuidar de mim tem que ser mais santo do que eu. Ontem ela estava servindo a mãe. Foi levar minha sogra no médico. Parou o carro, foi do outro lado, ajudar a mãe a sair, cumprindo um princípio: honrar pai e mãe. Do nada um carro veio e pum, bateu no carro dela. Amassou o carro dela. Ela ligou: bem, bateram no meu carro. Falei: como? Eu estava parada. Você machucou? Não. Minha mãe que tomou um susto. Aí a gente pensa assim: caramba, se fosse comigo, mas com ela. Aí a gente pensa assim: vou orar para quê? Vou jejuar para quê? Estou tomando um prejuízo. Porque é isso que o diabo quer.
que a gente pense que nós estamos tomando um prejuízo, seja ele financeiro, seja ele espiritual, seja ele natural, e que arrancar a nossa fé, arrancar a nossa esperança. Mas Deus sempre estará com a sua poderosa mão sobre a nossa vida. Então, eu quero terminar esse culto com você aí orando um com o outro. Irmão com irmão, irmã com irmã, marido com esposa. Como o pastor Luci está fazendo com o pastor Sérgio aqui. Você tem demanda para acontecer? Junta com seu irmão aí. Diga assim, vamos orar. E você vai orar assim, Senhor, ativa a nossa fé e a nossa esperança nessa noite. Levanta um clamor aí. Isso, procura alguém, não deixa ninguém sozinho não, vai lá. Ali, junta ali, Danilo, junta aí com o Sampaio, junta aí. Isso, junta aí, começa a levantar um clamor de adoração. Começa a dizer, Senhor, ministra a nossa fé. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia. Enquanto você estiver orando aí, eu vou orar por 2 pedidos de oração aqui. Pelo Pedro Paulo, pelo filho da Thaís. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, toca na vida desse adolescente, Senhor, membro dessa igreja, que se batizou aqui no último batismo, Senhor. Toca agora no corpo físico, faz estancar esse sangramento no nariz, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Queremos colocar também a Carol, filha da Josi, Senhor, diante do Senhor. Ela estava internada, Senhor, ou está internada na UTI. Pai, eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, milagre de cura nessa noite. Milagre de cura nessa noite. Oh, Espírito Santo, toca agora na vida da Carol, toca a vida do Paulinho agora, Senhor. Vai tocando, liberando milagre. Nós queremos ouvir que o milagre aconteceu nessa noite. Assim como na casa de Jairo aconteceu milagre, aconteça também milagres nesse lugar, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de enfermidade. Nós repreendemos todo espírito, Senhor, de manifestação de demônios. Nós, Deus, repreendemos todo espírito de vícios, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, vai libertando os teus filhos, vai libertando o teu povo. A nossa casa é um lugar propício para milagre. Guarda filhos, guarda filhas, guarda maridos, guarda esposas, guarda a nossa parentela, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Eu quero declarar como pastor dessa igreja, Senhor, nós vamos viver milagres dentro da nossa casa, querendo o inimigo ou não. Vai guardando, Senhor, vai guardando, vai libertando, vai fazendo milagres acontecer. Eu creio que há coisas maiores sendo guardadas pelo Senhor. Eu creio que há coisas poderosas, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Eu creio, Espírito Santo. Vai falando ao coração, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo. Nós queremos, na autoridade do nome de Jesus, vai curando, Senhor, vai curando. Oh, Espírito Santo, nós declaramos. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Cordeiro. Quantos creem no milagre, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, toda adoração. Levante as suas mãos e diga: coisas maiores virão. Diga bem forte para encerrar esse momento: que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores, que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Vou terminar, comecei o culto
contando um testemunho. Vou terminar contando um testemunho. Amém? A nossa querida irmã Josi, ela pediu que nós orássemos pela Carol no domingo. Nós estávamos aqui orando pela Carol no domingo. E agora orei de novo para ela, porque eu não tinha essa notícia. E ela pela internet colocou aqui, ó: a minha filha entrou com um diagnóstico de doença hematológica no CTI. E já saiu de lá curada. Amém? Dá um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Milagres, milagres. E eu quero contar o seu milagre no próximo culto. Pastor, mas meu milagre é tão pequenininho. Irmão, não tem nem negócio de milagre pequenininho, não. Milagre é milagre. Ué, milagre é milagre. Não, eu vou ficar com vergonha. Meu é tão simples. Que simples, irmão. Simples. Não, se Deus fez, conte. Teu testemunho vai ativar a fé e a esperança de muitos irmãos. Amém? Deixa eu terminar te fazendo um convite. Será que há alguém aqui nessa noite que estava afastado dos caminhos do Senhor? Faz tempo que você não escuta uma palavra como essa que acendeu a sua fé e a sua esperança. Eu quero dizer que Jesus continua sendo aquele que faz, aquele que cura, aquele que sara, aquele que restaura. E você poderia estar em qualquer outro lugar e hoje à noite veio parar aqui. E se você veio parar aqui, é porque Jesus tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida. Será que há alguém aqui nessa noite que estava afastado dos caminhos do Senhor? E ao ouvir essa palavra, tem o desejo no seu coração de voltar para Jesus? Aonde você estiver, levanta uma das mãos, eu quero orar por você. Se você estava afastado e quer voltar para Jesus. Ou você ainda não entregou sua vida a Cristo. Você é apenas um simpatizante do Evangelho. Alguém que gosta de ouvir a palavra. Mas você precisa colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele não é uma opção. Ele é a única opção. Ele não é, deve ter mais caminhos. Não, ele é o único caminho. E você precisa reconhecer isso. Porque ele pode fazer diferença na sua história. Há alguém que quer entregar a vida a Jesus nessa noite de quarta-feira? Só você acenar para mim. Fique tranquilo, eu vou até você. Se você não precisa vir aqui não, vou até você orar por você. Alguém voltando para Jesus? Glória a Deus. Amém. Senhor, muito obrigado por essa noite. Estamos na tua presença, te glorificando, te exaltando, sendo grato a Deus por esses minutos onde a palavra foi pregada e onde o nosso coração foi cheio de fé e de esperança. A nossa casa é um lugar propício para o milagre acontecer. E durante todo esse mês de junho, Senhor, durante esses nossos 21 dias de jejum, nós vamos glorificar, exaltar o teu nome, porque eu não sei quantos meus irmãos, mas eu vou contar o meu milagre, porque o Senhor vai fazer grandes coisas na minha vida e através da minha vida, em nome de Jesus. Amém.